Olá pessoal, bom dia, boa tarde. Vamos começar nosso módulo falando sobre análise combinatória, né? E para falar de análise combinatória, primeiro tem que falar de fatorial. O que é fatorial? Fatorial é o produto de números inteiros positivos e consecutivos. É importante ressaltar aqui, né, quando eles dizem números inteiros positivos, os naturais, né? E só existe fatorial de números positivos, tá? Para vocês, só fatorial de números naturais. Mais para frente, vocês vão ver que existe fatorial de qualquer número. Mas enfim, é isto. Então a gente tem que a notação do fatorial é esse aqui, ó, n com ponto de exclamação, né? Então, vamos seguir aqui. Nós temos, pela definição, que 0 fatorial é igual a 1. Isso basicamente é definição mesmo, gente. É igual fé, acredita. E o fatorial dos outros números diferentes de 1 segue essa fórmula que eu coloquei aí, né? Você tem n, aí você pega o n-1, o n-2, vai decrescendo esse número até chegar a 3, 2 e 1. Eu vou dar um exemplo aqui para que vocês entendam melhor. Por exemplo, o fatorial de 1 é 1. É isso mesmo. O fatorial de 3 é 3, né? n-1, 2, 1, ou seja, cheguei no 1. 3 vezes 2 vezes 1, 6. O fatorial de 5 é 5 vezes 4, vai tirando 1, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, a gente tem 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. Então, fatorial é basicamente isso, né? Vamos continuar. Operação com fatorial. Eu resolvi falar um pouco disso, mas eu acho importante que às vezes as pessoas podem se enrolar de como for resolver isso. Lembrando que para resolver operação com fatorial, você tem que, no caso da soma e subtração, que é da mesma forma, você tem que abrir o fatorial. Então a gente tem aqui 2 fatorial mais 5 fatorial. Então você tem que abrir o fatorial. 2 fatorial aqui é 2 vezes 1. E 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 2 fatorial é 2. 5 fatorial acabamos de calcular. E chegamos na resposta 122. Entendeu? Então, você abre o fatorial, depois você soma. Quer dizer, abre o fatorial, faz a multiplicação e soma. Subtração, a mesma coisa. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, menos o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Então, 4 fatorial, você tem 4 vezes 3 dá 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Você tem 3 fatorial, 3 vezes 2, 6, vezes 1, continua 6. Você tem 24 menos 6, 18. Multiplicação de fatorial. Mesma coisa. O 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, vezes 1 fatorial, 1.
6, né? A gente já calculou. Vezes 1, 6. E por fim, o que vocês vão mais utilizar é a divisão de fatorial. A divisão, eu particularmente acho mais fácil de fazer. Então, é só abrir o fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Em cima e embaixo. 3 vezes 2 vezes 1, certo? Só cortar, né? Tá multiplicando, pô. E a divisão, corta 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4. Né? Então, esse modelo da divisão é o que vocês vão mais utilizar. Então, peguem bem ele. Vou mencionar um pouco sobre a equação fatorial. A equação fatorial é simples de resolver. É só resolver o fatorial. Então, a gente tem que x mais 2 é igual a 5 fatorial, a gente já calculou. Dá 120, né? Isso. Então, vamos ter que x é igual, relembrando a equação do primeiro grau, 120 menos 2, 118. Bem simples, bem simples, bem simples. E eu, para fechar essa parte de fatorial, pode ser que algum exercício, já vi algumas questões de Enem deixar, né? Você às vezes tem, às vezes o fatorial que a gente conhece, ela está em função de valores discretos, ou seja, está em função de números, né? Valores absolutos. Mas você pode estar também em função de variáveis. Então, como é que resolve isso? Simples. Se vocês pegarem o exemplo lá da definição, a gente tem aqui n fatorial dividido por n menos 1. Então, vou tirar 1 daqui de cima. Então, vou ter n vezes n menos 1. Embaixo repete n menos 1. Esse é igual a esse. Então, a resposta é n. Então, quando vocês virem em função de variáveis assim, não se assustem muito. É só vocês olharem basicamente em cima e embaixo e ver o mais apropriado. Cuidado que aqui no n-1, se você tirar 1, né, ele não vai para n, tá? Ele vai para n-2. Então, se eu fosse abrir esse de baixo aqui, ó, é n-1 vezes n-2. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Do n-1 não vai para n. Vai para n-2, tá? É importante ficar ligado nisso. Basicamente, eu falei rapidamente sobre todo o material sobre fatorial. Agora nós vamos entrar na análise combinatória em si mesmo. E nós temos um princípio, que é o princípio fundamental da contagem. Eu não vou colocar a definição dele aqui, porque eu achei muito complexa para vocês. O que vocês precisam saber do princípio fundamental da contagem é que você multiplica o número de opções entre as escolhas apresentadas, e lembrando que esses eventos têm que ser independentes. Eu vou falar rapidamente o que é um evento independente e um evento que é dependente, ou seja, a gente chama na probabilidade, né? Ou a gente tem um evento independente, ou você tem um evento mutuamente excludente. O que é isso? Um evento independente é basicamente isso, um não depende do outro, né? Ou seja, eu posso sair de casa com... Por exemplo, eu tenho 2 opções de camisa e tenho 2 opções de calça, né? Então, assim, na teoria, eu posso escolher qualquer uma. A camisa, na teoria, a camisa não depende...
o tipo de camisa que eu escolher não vai depender da bermuda, na teoria. Na prática, a gente sabe, né, que se a camisa não combina com ela, você não vai com ela, mas em termos assim, de escolhas, você pode sair com qualquer uma. Evento mutuamente excludente, o clássico, né, é o seguinte, né, é gravidez, por exemplo. Ou a pessoa tá grávida, ela não tá, tipo, não existe um meio termo, assim, né. Ou tá grávida ou não tá. Ou tá com febre ou não tá, tipo, não dá pra... Você tá e não tá ao mesmo tempo, entendeu? Com a situação. Geralmente é isso, né? Então, ou você tem evento independente, ou você tem evento mutuamente excludente. Mas basicamente, nesses exercícios vão ser todos independentes mesmo. Eu coloquei um exemplo aqui pra gente ver melhor isso. O exemplo diz o seguinte, quantas possibilidades de resultados nós temos lançando uma moeda e um dado? Então, basicamente, a gente tem o quê? Que moeda tem 2 resultados, certo? Ou você tem cara, ou você tem coroa. Você, no dado, aquele dado tá de jogo, você tem 6 resultados, né? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E o que diz o princípio fundamental da contagem? Né? Que você pega as possibilidades de resultado e vai multiplicar. Então, se eu tenho 2 da moeda e 6 do dado, eu tenho 12 possibilidades. Pô, Bruno, não consegui ver isso. Fiz um desenho. Esse desenho aqui tá meio feio, mas ele exemplifica bem. Então, eu tenho a primeira moeda ser cara e as opções do dado. Eu tenho ou a moeda ser coroa e as opções do dado. Então, quantos resultados nós temos no final? Só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, sai cara e o dado 1, cara 2, cara 3, cara 4, cara 5, cara 6, coroa 1, coroa 2, coroa 3, coroa 4, coroa 5, coroa 6. Entendeu? Então tá aqui todas as possibilidades. Você pode fazer direto, né? Você pode pegar todos os resultados dos eventos dependentes e multiplicar. Esse tipo de exercício é bom lembrar que geralmente se você consegue resolver pelo método da contagem... Não, ao contrário, deixa. Depois mais pra frente eu falo. Acho que é isso que eu falei aqui. Então vamos continuar. A gente tem agora o arranjo, né? Não sei se vocês já viram falar disso, né? Então você tem um arranjo, você tem permutação, você tem o anagrama e você tem a combinação. Todos eles você tem, são grupamentos formados com P elementos e conjuntos com N elementos. Só que no caso específico do arranjo, né, os elementos são menores do que os conjuntos dos elementos. Vou passar um pouquinho, de repente ficar mais claro para vocês. Nós temos essa fórmula aí do arranjo, que é N fatorial, N menos P. A principal questão do arranjo, por exemplo, vocês vão ver que arranjo e combinação, eles são basicamente parecidos. A diferença do arranjo para a combinação é que no arranjo a ordem importa. Então, por exemplo, se você der de cara com um problema e tu quer saber, pô, vou usar arranjo ou combinação, presta atenção na ordem. Vou falar um pouquinho melhor. Um exemplo clássico de problema de arranjo é você ter, por exemplo, você tem uma corrida onde tem 10 corredores, qual a possibilidade de resultados? Ou seja,
Você tem 10 corredores, sendo que um pode chegar em primeiro, outro segundo e terceiro, ou o outro pode chegar em primeiro, segundo e terceiro, ou seja, a ordem importa. Entendeu? Porque você tem um pódio na corrida, então a ordem importa. Então é isso que vocês têm que pegar no arranjo. A ordem importa. Tudo que queria deixar bem claro, alguma coisa ligada à ordem é arranjo. Se tem ordem, é arranjo. Como é que resolve isso? Geralmente, Bruno, me enrolo no N e no P. O maior vai ser sempre o N, o menor vai ser sempre o P, né? Basicamente isso. Aplicando a forma, vamos ter 4 fatorial, que divide o N, de novo, 4 menos 2 fatorial. Certo? Continuando, vamos ter 4 fatorial, que divide 4 menos 2, 2 fatorial. Caímos numa divisão, lembra? A gente fez um pouquinho atrás, então 4 vezes 3 vezes 2, só vou até 2. Por que só vou até o 2? Porque eu tenho um 2 embaixo. Corta esse 2 com esse 2, 3 vezes 4, 12. Né? Por exemplo, essa conta poderia ser se o cara perguntasse, temos uma corrida com 4 corredores, qual a possibilidade de chegar em primeiro, cada corredor chegar em primeiro e segundo? A gente tem 12. 12 opções, né? Por quê? Porque a ordem importa. Não tem como um cara chegar em primeiro ao mesmo tempo. 2 caras chegarem em primeiro ao mesmo tempo. Você tem um primeiro e tem um segundo. A ordem importa. É basicamente isso. Permutação. Vamos falar agora da permutação. Lembra sempre que permutação é troca. Permuta é troca. São elementos trocando de lugar. Lembra que a gente falou do P e do N? Toda vez que o P for igual a N, você vai usar permutação. Quando que é? Por exemplo, tem 6 carros, um estacionamento tem 6 vagas e tem 6 carros querendo estacionar. Qual a possibilidade desses 6 carros estacionarem nessas vagas? Ou eu tenho uma estante que cabem 6 livros, eu tenho 6 livros para colocar nessa estante. Quantas possibilidades eu posso organizar esses livros nessa estante? Então, toda vez que o número de elementos foi igual ao do grupo, né? Você tem 6 carros para entrar em 6 vagas de garagem. Eu tenho 6 livros para entrar numa estante de 6 lugares. Então você vai usar a permutação. E aí, mesmo esqueminha. Permutação de 6, 6 fatorial, ou seja, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Dá 720. Né? Então lembrem-se, permutação, o número de elementos vai ser igual ao número do conjunto que você quer colocar esses elementos. Se é igual, permutação. Agora vamos falar sobre a permutação com elementos repetidos. Vocês podem ver isso com o nome de anagrama. Anagrama. O que é o anagrama? Você vai colocar a quantidade de palavras que tem em cima e a repetição das letras embaixo. Eu peguei o exemplo da palavra matemática para fazer com vocês. Ver se fica um pouco claro. Então, vamos lá. A palavra matemática, ela tem 10 letras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente vai colocar 10 fatorial. Por quê? São 10 letras. Embaixo, nós vamos pegar as letras que se repetem. Quais letras se repetem? Você tem a letra M repetindo 2 vezes. Você tem a letra A repetindo 3 vezes. E você tem a letra T repetindo 2 vezes. Bruno, mas você tem a letra E, a letra I e a letra C. Realmente, elas vão entrar aqui. Só que elas só repetem uma vez. Então, o fatorial de 1 é 1.
Então, os restantes que eu colocar aqui vai ser tudo multiplicar por 1. Então, não precisa colocar. E aí, a gente vai ter que abrir isso aí. Mesmo esquema. Geralmente, a gente pega esse aqui, o de cima, e vai abrir até o maior número que está aqui, que é o 3. Então, vamos ter lá 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que multiplica. Vamos botar assim. Você tem o 2. 2 fatorial é 2. 2 fatorial, 2. Você tem o 3 fatorial, certo? O 3 fatorial com 3 fatorial vai embora. 2 vezes 2 dá 4. Então, você tem 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Ou seja, já fiz essa conta antes, né? Então, o anagrama da palavra matemática, você pode organizar, né, essas letras com 151.200 possibilidades. Entendeu? Ah, Bruno, ele deu... O exercício pediu para mim fazer com a palavra que as letras não se repetem. Então, nós temos uma permutação. Entendeu? Nós temos a permutação. Por quê? Vamos pegar exemplo a palavra ceia, né? Tem 4 letras, ceia, né? C, E, I, A. Você tem 4 letras para 4 posições. Então, a permutação, né? Vai fazer o 4 fatorial, que dá 24. E, para encerrar a nossa aula, vamos falar da combinação. Eu esqueci de botar aqui, mas o mesmo esquema. O P menor que N também. A combinação de diferença por arranjo é que a ordem não importa. Entendeu? Por exemplo, eu tenho uma turma com 30 alunos e quero fazer grupos de 3. Nesse caso, a ordem não importa. Não faz a menor diferença a ordem. Então, é essa malícia que vocês têm que pegar na hora de fazer o exercício. A ordem aqui realmente não importa. E eu botei o asterisco aqui, é o que eu falei lá atrás no método da contagem, que é o seguinte: todos os problemas de combinação você consegue resolver com o método da contagem. Alguns vão ficar mais fáceis, outros vão dar muito mais trabalho. Entendeu? É basicamente isso. Aí vocês vão ter que ter só fazendo exercício para vocês verem isso. Então, nem todos os exercícios do método da contagem você consegue resolver combinação, mas o da combinação você consegue resolver pelo método da contagem. E alguns ficam bem mais fáceis, muito mais fáceis. Para fazer um pouco da aplicação da fórmula, eu coloquei um exemplo aqui, combinação de 6 em 3, né? Então, a gente tem o 6 fatorial, o P é 3 fatorial e 6 menos 3, né? Então, temos 6 fatorial, 3 fatorial, 6 menos 3 dá 3 fatorial. Então, a gente vai abrir isso aqui, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que é o número que está embaixo. Então, você tem 3 fatorial, 3 fatorial. Vai embora. Quanto vale 3 fatorial? 6, né? 3 vezes 2 vezes 1, 6. Posso cortar. 5 vezes 4, 20. E aí nós temos um exemplo da combinação. A aplicação da fórmula da combinação. Basicamente é isso para a aula de hoje, né? Passei bem rápido falando. É importante vocês se atentarem a esses toques que eu dei na aula, que podem ajudar muito vocês na hora de resolver exercícios. É isso, gente. Obrigado.